Era, continuando a aula da semana passada, a gente vai falar um pouquinho agora sobre hidroscarbonetos ramificados, só que agora de cadeia fechada. Lembrando que na última aula a gente falou um pouquinho só que dos hidroscarbonetos ramificados de cadeia aberta. Então vamos lá, vamos ver a definição. Primeiro, uma cadeia mista nada mais é do que uma cadeia que ela é fechada, mas que ela possui radicais, ou seja, ela vai possuir partes abertas. Tranquilo? Então olha lá. Exemplo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma cadeia fechada, um ciclo pentano ali, mas eu tenho um radical. Como que eu sei que ele é um radical? Porque este carboninho que está aqui, ó, ele é um carbono terciário, ou seja, toda vez que eu tenho um carbono terciário, eu tenho uma ramificação, um radical, ok? Sempre quando eu tiver um radical, ele vai estar no carbono número 1. Então, o carbono número 1 é o carbono que tem a ramificação, certo? Como que fica o nome desse composto? Metilciclopentano. Professor, mas por que não um metil? Vamos lá. Já ouviram falar de redundância no português? Se o local onde tem um radical é o carbono 1 sempre, eu preciso falar que é um metil? Não. Justamente por isso, porque é uma redundância química falar isso. Então, se ele está no primeiro carbono radical sempre, aquele carbono vai ser o 1. Tranquilo? Então, se eu tiver um radical somente, eu não preciso colocar o 1. Beleza? Seguindo essa mesma lógica, vamos lá. Uma cadeia fechada de 4 carbonos nesse exemplo. Certo? Então, é um ciclo butano. Só que eu tenho um radical. Que radical que é aquele? Eu tenho dois carbonos, então é et. Radical il, então é um etil. Em qual carbono que ele está? Como só tem um radical, ele está no carbono 1. Beleza? Como que vai ficar o nome? Etilciclobutano. Ok? Não um etilciclobutano. Beleza? Vamos continuar o raciocínio agora. Opa, aqui o negócio muda um pouquinho de papel. Por quê? Porque agora eu não tenho mais um radical. Agora eu tenho dois radicais. Certo? Agora sim, eu tenho que colocar a numeração deles. Professor, mas como que eu vou numerar isso? Então, o seguinte, eu tenho que tentar usar a regra do menor número. O que a regra do menor número falava? Que os meus radicais, tá, têm que ter a menor numeração possível. Detalhe importante, tanto faz se vai ser no sentido horário ou no sentido anti-horário, desde que tenha a menor numeração possível. Então, vamos pensar aqui raciocinando, tá? Eu tenho essa contagem aqui, ó, 1, 2, 3, ou seja, meus radicais vão estar no carbono 1 e no carbono 3, certo? Ou posso fazer isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então vai estar um radical no carbono 1 e outro no 5. Qual que vai ser a contagem que eu vou fazer? A do 1 e do 3. Porque os meus radicais têm que ter a menor numeração possível, ok? Então esse é o raciocínio, tanto faz o sentido. Ah, professor, mas você começou a contar do radical. Sim, porque a gente acabou de ver no slide anterior que eu sempre vou começar a contar de um dos radicais. Ah, mas de qual radical eu conto? Tanto faz, desde que seja a partir do radical. Beleza? Então, no caso, no meu exemplo ali, eu comecei a contar dali. Ó, numerei. Então vamos lá, vamos começar a pensar como que dá nome para esse composto. Ele é um ciclo de 6 carbonos, então é um ciclo hexano. Só tem ligação simples ali, então é an. Beleza? Isso não pode ter mais dúvida, tem que treinar isso aí, galera. Tá, eu tenho radicais no carbono 1 e no carbono 3, certo? Qual é o meu radical? Ah, é um radical de um carbono cada um, então é um radical metil, certo? Então no carbono 1 e no carbono 3 eu tenho radical. Qual radical? Metil. Então 1, 3 dimetil. E o nome da cadeia principal? Ciclohexano. Beleza? Vamos lá. E agora? Vamos fazer a contagem primeiro. Então, ó, fiz a contagem, eu sei que são 8 carbonos. Eu já fiz a contagem ali, contando a menor possibilidade, ou seja, usando a regra do menor número. Então, eu já sei que os meus radicais estão no carbono 1 e no carbono 4. Tranquilo? Agora eu tenho que ver quais são os meus radicais. Então, um dos meus radicais é um metil. Esse aqui, ó, é um meutil, não, é um metil, certo? Porque só tem um carbono. E o de baixo tem dois carbonos, então ele é um etil. Quem vem primeiro? O que está no 1 ou o que está no 4?
Tanto faz, desde que eu siga uma outra regra, porque não é a regra do número que vai dar o nome, e sim a regra da ordem alfabética. Então, quem vem primeiro, etil ou metil? Etil. Então, 4, etil. 1, metil. Nome da cadeia principal, ciclo octano. Então, lá, 4 etil, 1 metil, ciclo octano. Então, não pode esquecer que os radicais não é por ordem de numeração, e sim por ordem alfabética. Beleza? Opa, ciclenos ramificados. Agora o negócio muda de papel. Por quê? Ciclenos tem um "en" ali no nome, ou seja, eu tenho uma dupla ligação. Ok? Então, vão ser cadeias fechadas em que eu vou ter uma dupla ligação. Aqui o negócio muda totalmente de papel, gente. Por quê? Porque agora eu não vou contar a partir do radical. Eu vou contar a partir da dupla ligação ou da tripla ligação. Geralmente vai ser dupla. Ok? Por quê? Porque é uma regra. E a regra fala o seguinte, tá até ali em verdinho, tá? Os carbonos da dupla ligação, eles vão ser obrigatoriamente, ó, repetindo, obrigatoriamente os carbonos 1 e 2. Então, os carbonos que fazem a dupla ligação são os carbonos 1 e 2. Ah, professor, mas qual que vai ser o 1 e qual que vai ser o 2? Depende da numeração dos meus radicais, que a gente já vai ver isso agora. Beleza? Então, olha lá. Seguinte, eu tenho duas opções de contagem aqui, ó. 1, 2, ou então 1, 2. Vamos ver qual que fica o meu radical na menor. Eu sei que eu tenho que começar a partir daqui, ó, a minha contagem. Mas qual delas que é a melhor? A melhor vai ser que o meu radical tiver a menor numeração. Então vamos lá. 1, 2, 3. Contando então, desculpa o barulho aí, galera. Contando daqui para cá, a gente viu que o radical fica no carbono 3. Agora vamos contar daqui para cá. 1, 2, 3, 4. Se a gente contar no sentido anti-horário, a gente vai perceber que ele fica no carbono 4. Lembrando que os carbonos da dupla ligação sempre tem que ser 1, 2. Tá? Ou seja, eu vou contar no sentido anti-horário. Então, vai lá. 1, 2, 3. Perfeito. Então, como que vai ficar o nome desse composto? Tá? Vai ficar 3-metil-ciclobuteno. Daí você vai poder me perguntar, professor, mas por que você não colocou lá 3-metil-ciclobuteno? Porque se obrigatoriamente a minha dupla ligação vai estar no carbono 1 e no carbono 2, eu não preciso falar but-eno, porque é uma redundância. Obrigatoriamente ele vai estar no carbono 1 e no carbono 2. Ficou claro? Tá. Lembrando, no meu carbono 3 eu tenho um radical. Qual radical? Metil. Então, 3-metil ciclobuteno. Lembrando de novo, vou enfatizar, não precisa colocar but-eno, só para cadeia aberta, para cadeia fechada não precisa. Vamos ver os exemplos agora aqui, mais um. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a contagem. Então, olha lá, contagem já usando a regra do menor número, tá? Certo. Então, vamos ver onde estão os radicais. Então, eu tenho um radical no carbono 1 e um radical no carbono 3. Qual é o radical do carbono 1? É um metil, certo? Qual é o radical do carbono 3? Também é um metil. Então, já vamos dar a parte da frente do nome do composto. 1,3-dimetil. Pronto. Agora, cadeia principal, minha cadeia fechada. É uma cadeia fechada, então é um ciclo. De quantos carbonos? 6. Tem dupla ligação. Então, 1,3-dimetil ciclo hexeno. E não hexano. Hexeno porque tem uma dupla ligação. Perfeito? Bora lá ver o próximo então. E esse aqui? Vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. Olha a figura, por onde eu começo a contar? Lembrando que eu tenho que começar a contar pela dupla ligação. Então, eu tenho essa possibilidade aqui, ó. 1, 2, 3, ou então 1, 2, 3, 4. Já ficou meio na cara qual que é a sequência correta. Então, é lá. Por que eu comecei a contagem assim? Retomando de novo. Para que os meus radicais tenham a menor numeração possível. Lembrando que sempre eu sou obrigado a começar a contar pela dupla ligação. Ok? Perfeito. Então, fiz a contagem. Eu sei que são 4 carbonos. No carbono 1, eu tenho um radical. No carbono 3, eu tenho um radical.
Qual é o radical do carbono 1? Tenho 2 carbonos do radical, certo? Então, é um etil. No carbono 3, eu tenho um carbono só de radical, então, metil. Vamos dar nome para isso aí, lembrando que tem que ser em ordem alfabética. Então, vai ser 1 etil, 3 metil. Perfeito. É um ciclo de 4 carbonos, então, ciclo but. Dupla ligação, eno. Então, olha lá o nome do composto, 1-metil, 3-metil, ciclo buteno. Galera, tá vendo que tá separado ali, ó, o ciclo buteno, mas você pode também colocar junto, não tem problema. Ok? Vamos lá, então. Vou acender a luz aqui que tá meio escuro o meu rosto. Só um pouquinho. Aí, não melhorou muita coisa, mas vamos lá. Seguinte, agora a gente vai para os compostos aromáticos, ou seja, os compostos que não têm benzeno. Desculpa, que tem benzeno, falei errado. Certo? Então, olha lá. Vamos seguir mais ou menos uma lógica parecida. Só que ao invés da gente falar onde tem dupla ligação ou não, a gente só vai colocar o nome do radical e terminar com benzeno. Já vou abrir uma observação. Professor, mas se fosse um naftaleno, daí em vez de ser benzeno, seria naftaleno. Ok? Então, o nome desse composto: metilbenzeno. Ok? Por que não um metil? Porque se eu tenho um radical, um só, ele vai estar em qual carbono? No carbono 1. Isso é regra para um ciclo fechado. Se eu tiver somente um radical, ele sempre vai estar no carbono 1. Beleza? Então é só metilbenzeno. Nome comercial desse composto é legal saber, é o tolueno. Então toda vez que tiver um metilbenzeno, vai ser chamado de tolueno. Ok? Para que ele é usado? Ele é uma cola de sapateiro. Então ele é alucinógeno e também é usado pelos sapateiros aí. Tranquilo até aí, galera? Sim? Então vamos continuar agora aqui. Então olha lá. 3 compostos, certo? Eles vão ter nomes bem parecidos. Então, ó, no primeiro, certo? Eu tenho 2 radicais, no segundo eu tenho 2 radicais, e no terceiro eu tenho 2 radicais. É o mesmo radical e a mesma cadeia principal. Então, são 2 radicais metil e num benzeno. Ah, mas o nome vai ser igual? Não, porque as posições deles são diferentes. Então, olha lá. No primeiro caso, os radicais estão no carbono 1 e 2. No segundo caso, eles estão no carbono 1 e 3. E no último caso, eles estão na posição 1 e 4. Ok? Então, como vai ficar o nome desse composto? Do primeiro. Só para vocês entenderem a lógica, do resto a gente vai fazer direto. É 1,2-dimetil. O quê? Benzeno. Pronto. 1,2-dimetilbenzeno. Perfeito? Agora, segundo caso, tá? 1,3-dimetilbenzeno. E no último caso, 1,4-dimetilbenzeno. Difícil. Lembrando que sempre um dos carbonos vai estar no carbono 1. Um dos radicais, desculpa. Beleza? Agora, olha lá. Existem outros nomes para essas posições quando a gente vai falando de benzeno somente. Ok? Então, toda vez que a gente vai falando da posição 1, 2, a gente pode chamar de 1, 2 ou então de posição orto. Então, o nome desse composto aqui, ó, os 3 compostos que a gente acabou de ver, olha como que ficaria diferente agora, tá? Olha lá a diferença. 1,2-dimetilbenzeno ou então orto-dimetilbenzeno. Qual das nomenclaturas eu uso? Tanto faz, as duas estão corretas. Então, a posição 1, 2 é sempre a posição orto. Ok? Agora, a posição 1, 3, a gente pode chamar de posição 1, 3 ou então de posição meta. Ok? Então, ó, 1, 3 de metilbenzeno ou então meta de metilbenzeno. Perfeito? E por fim, a última posição ali, a posição 1, 4. Ela pode ser considerada 1, 4 de metilbenzeno ou então para-dimetilbenzeno. Então, resumindo esse slide, que ele é bem importante aí, galera. Posição 1, 2 do benzeno pode ser a posição 1, 2 ou então posição orto. E daí eu não preciso colocar o 1, 2 quando eu colocar o orto. E a mesma coisa para os outros, tá? Posição 1, 3, meta. Posição 1, 4, para. Duas observações. Só é para o benzeno isso. Segunda observação. Professor, mas se tiver, nesse caso aqui, se tiver aqui o outro radical. Ó, eita, fiz errado. Para cá.
também é um 2. Ah, mas se tiver aqui, também é um 3. Então depende dos lados, tanto sentido horário quanto sentido anti-horário. Perfeito? Não tem uma. Ah, obrigatoriamente tem que ser no sentido horário. Não, pode ser no sentido horário, anti-horário também. A única que tanto faz é a 1,4, porque sempre vai ser na mesma posição. Ok? Então lembra lá, orto, meta e para. Agora, finalizando o conteúdo, galera. Algumas dúvidas bem comuns aí da galera. Primeiro, quando que eu uso hífen e quando que eu uso vírgula nos nomes de compostos? Então, olha lá, hífen a gente vai usar para separar palavras. Por exemplo, metilpentano, ok? Agora, a vírgula a gente vai usar para separar números. Então, a gente não pode usar vírgula e hífen à vontade aí, certo? Às vezes, no exercício de vestibular, ele vai pegar vocês nesse errinho bobinho aí. Tranquilo? Então, hífen para palavras e vírgula para números. Vamos relembrar o que a gente já viu nas últimas aulas. Eu vou montar o nome de um composto. Por onde eu vou começar a contar? Por onde começa a numerar? Então vamos lá. Eu vou sempre começar por uma das extremidades. Certo? Qualquer uma das extremidades. Depois que eu achar a cadeia principal, é claro. Isso é bem importante. Certo? Eu tenho que levar duas coisas em consideração. Certo? Aqui tenha um radical mais próximo ou aqui tenha uma insaturação mais próxima. Se só tiver insaturação, eu vou contar a partir do carbono mais próximo da insaturação, da extremidade. Ok? Se eu tiver um radical somente, eu vou contar o mais próximo do radical possível. Certo? Se eu tiver um radical e uma insaturação, ou seja, uma dupla, uma tripla ligação e uma ramificação, por onde eu começo a contar? Pela insaturação. A insaturação é mais importante na numeração do que o radical. Ok? Então, olha o exemplo que ele deu ali para gente. Certo? Então, eu tenho 6 carbonos. Certo? Ele começou pela extremidade. Mas por que ele começou por essa extremidade e não pela outra? Porque a insaturação está mais próxima. A insaturação está mais próxima daqui do que daqui. Certo? Então, começou a contar por ali. Certo? Fez a contagem e daí ele dá o nome do composto. Perfeito? Galera, se cuidem. Vai ter listinha de exercício. Veja o vídeo, ele ficou mais curtinho. Vejam ele várias vezes. Treinem isso aí porque é bem importante. Lavem a mãozinha e se cuidem. Até uma próxima, galera. Falou, tchau, tchau.